Quando o plano é de Deus, tudo se torna provisão. Até as circunstâncias mais difíceis, até aquilo que parece derrota certa, naufrágio e destruição. Até mesmo essas circunstâncias acabam se transformando, se tornando em provisão de Deus para a condução da história, para a realização da vontade do Senhor. Isso fica muito evidente enquanto nós fizemos a nossa leitura de hoje e concluímos a leitura do livro de Atos, capítulo 27 e capítulo 28. No capítulo 27, nós temos o início da jornada de Paulo e muitos outros em direção a Roma. O texto vai nos dizer que Paulo e muitos outros prisioneiros, também como soldados que acompanhavam e outros acompanhantes, outras pessoas que também empreendiam essa viagem, entraram num navio e partiram em direção à Itália, em direção a Roma. Mas existia um problema climático associado à época do ano, em que ventos contrários tornaram a viagem muito difícil, eles perderam muito tempo nessa viagem. Quanto mais tempo perdiam, mais as condições climáticas se agravavam. Paulo chega a sugerir, num desses portos em que eles pararam, olha, vamos ficar por aqui, vamos passar o inverno aqui, porque as condições estão muito difíceis, a gente não vai conseguir chegar. Mas a maioria dos passageiros, dos marinheiros, não queriam ficar naquele porto, queriam ir para uma cidade à frente, insistiram no trajeto, entraram no barco e foram pegos por uma tempestade muito forte. O texto vai nos dizer que esse vendaval castigava o navio, ventos fortes como de um furacão castigavam esse navio, fizeram com que eles tivessem que lançar as cargas, lançar todos os pesos possíveis do navio. Esse navio passa dias e dias à deriva, sendo lançado de um lado para o outro, e eles perdem o controle do barco. Passam 1, 2, 3, eles passam 14 dias. 14 noites eles passaram nessa tempestade. Mas Paulo já havia alertado, e aqui nós temos no verso 23, aliás, verso 22, tenham bom ânimo, o navio não afundará, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. O Senhor enviou um anjo a Paulo para dizer para ele: Paulo, o navio vai afundar, mas nenhum de vocês vai morrer, porque o meu plano é que você chegue a Roma e você vai testemunhar do evangelho, você vai estar diante de César. Eu farei com que isso aconteça. Então, se animem, eu vou proteger todos vocês, nenhum de vocês morrerá. Mas essa tempestade se prolonga ainda por vários dias depois dessa revelação de Deus. O povo estava muito preocupado, ansioso, há dias sem comer. E Paulo encorajando os seus companheiros de viagem, apesar de todo aquele tumulto: olha, comam alguma coisa, vai ser melhor para vocês, Deus não nos abandonou. E depois de mais de 14 dias de tempestade, finalmente eles acordam numa manhã próximo de terra, próximo da praia. Eles conseguem se aproximar um pouco mais, lançam a âncora, mas não conseguem chegar até ali a terra com o navio, precisam se lançar na água, mas por fim todos chegam em segurança à praia. E eles chegaram, então, quando chegaram, descobriram que eles estavam na ilha de Malta. Nessa ilha de Malta, o povo os recebe com muita cordialidade, com muita bondade, prepara uma fogueira para recebê-los. Mas, enquanto eles estavam ali coletando a lenha para o fogo, Paulo pega um monte de gravetos, joga no fogo, e uma cobra que estava naquele monte de gravetos foge do calor, pulando na direção de Paulo e morde a sua mão. Os moradores da ilha, esse cara deve ser um assassino muito terrível, porque ele acabou de escapar do naufrágio e uma cobra o pega. E aguardaram por algum tempo para que ele morresse do veneno. A cobra era muito venenosa. Mas Paulo não sofre nenhuma consequência daquilo. E aí, então, o povo da ilha passa a olhar para ele: não, peraí, então ele não é assassino, ele é um deus. Se ele não morreu com esse veneno, ele é um deus. E começaram a dizer que Paulo era um deus. Disse o texto que perto da praia havia uma propriedade da autoridade da ilha que por 3 dias ele hospedou aquele grupo, tratou eles com bondade. Aconteceu que o pai dessa autoridade ficou doente, teve febre, teve desinteria, Paulo o curou. Diante disso, o povo da ilha começou a trazer todos os enfermos, todos os doentes, e todos eles foram curados. E por isso eles foram ali muito bem tratados, muito bem
recebidos, cuidados, e receberam todos os suprimentos para que eles pudessem continuar a viagem. E só depois de 3 meses do naufrágio, ali em Malta, eles conseguiram entrar num outro navio que tinha ficado na ilha para passar o inverno, e agora eles voltam para a sua viagem em direção a Roma. Eles finalmente chegam em Roma. Lá em Roma, Paulo recebe a permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Paulo tem a liberdade de trazer líderes judeus para que possa ensiná-los, para que possa compartilhar sobre Jesus. Ele pode ensinar, ele pode receber pessoas na sua casa, e ele explica, e ele se dedica a explicar a essas pessoas a sua esperança em Jesus, porque Jesus era o cumprimento da promessa que eles aguardavam. Ele faz de tudo para convencê-los acerca de Jesus. E o texto conclui, o livro, o capítulo 28 conclui dizendo, com a declaração de Paulo: eu quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios e eles a aceitarão. Alguns judeus saem ali contrariados, em desacordo uns com os outros, e Paulo, diz o texto, passa 2 anos seguintes, ele morando em Roma, às próprias custas, e a todos que o visitavam, ele recebia, proclamava corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem alguma restrição. Paulo, que na sua jornada tinha todos os indícios de desgraça, do fim, tudo daria errado. O texto nos mostra como, mesmo as circunstâncias mais adversas, continuavam sendo provisão de Deus. O navio, provisão de Deus. A cobra, provisão de Deus. Paulo chega a Roma, conclui o propósito de Deus. Ele chega a Roma, ele testemunha, ele vai então testemunhar em Roma, vai testemunhar diante de César, e ele tem ali mais 2 anos na capital do império, para levar a mensagem do evangelho até os gentios e convencer a todos que estivessem dispostos a ouvi-lo de que Jesus Cristo era o Salvador, ensinando a todos sobre Jesus sem nenhuma restrição. A minha reflexão para você hoje é: não tenha medo, não tenha medo. Se você estiver no plano de Deus e atento e cuidando para estar buscando o plano de Deus, não importam as circunstâncias que vierem. Talvez surjam momentos, circunstâncias em que tudo pareça perdido, em que não pareça haver nada à frente. Tá? A situação foi perdida. Mas enquanto estivermos dentro do plano de Deus, até mesmo essas circunstâncias nada mais serão do que providência de Deus, passos para alcançarmos o propósito de Deus. Então, confie no Senhor, busque a sua vontade, busque se alinhar ao plano de Deus. É isso que nos dá a certeza de que concluiremos a obra com sucesso, porque certamente o Senhor jamais será frustrado. Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Seguimos juntos, lendo a palavra de Deus, compartilhando a reflexão. A cada dia a gente se encontra aqui. E eu quero te lembrar que amanhã nós partimos para um outro bloco de leituras. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Então fica atento, porque amanhã eu posto aqui o cronograma da nossa leitura. Tá certo? Até amanhã. Deus te abençoe.